Capítulo 1 Confronto. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação, de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 3, item 12. Os fatos aconteceram muito rapidamente, sem que Juliano tivesse tempo para raciocinar e evitá-los. Lembrava-se apenas do momento em que, tendo sofrido uma espécie de vertigem, produzida por um primitivo instinto de sobrevivência, cometeu o desatino. Um pouco antes, havia se despedido de Flora, naquela noite de sábado, após 3 horas de prazeroso namoro, na varanda da casa da moça. Eram bem jovens, ele tinha 24 anos e Flora havia acabado de completar 21. Haviam trocado a aliança de noivado e definido a data do casamento para dali a 1 ano. Dona Francisca, futura sogra de Juliano, havia servido suco de pitanga e broa de milho verde para comemorarem a novidade. Ela adorava o genro e o tratava com muito carinho. Ao se despedir, Juliano prometeu às duas que iria direto para casa. "Por favor, não passe no bar", advertiu a noiva, enquanto o acariciava no rosto com o dorso da mão. "Estou com péssimos pressentimentos, pois tive um sonho ruim na noite passada." Desde menina, Flora possuía uma intuição aguçada. Tinha o dom de antever os acontecimentos por meio de sonhos e previu inúmeras ocorrências dentro e fora do ciclo familiar. Naquela noite, estava preocupada com o noivo, pois sabia que Ulisses novamente havia rondado o bairro, fazendo ameaças, propagando impropérios e jurando vingança. Aliás, era isto que ele vinha fazendo desde que soube do envolvimento entre Juliano e Flora. Mas nos últimos dias, seu inconformismo parecia haver tomado proporções alarmantes, segundo havia chegado ao conhecimento da moça. Diante do papel da noiva, Juliano garantiu que iria para casa e se despediu sorridente, tentando tranquilizá-la. Ao passar em frente ao bar, sentiu um impulso irresistível de entrar. Era uma noite quente de verão e ele estava com vontade de tomar uma cerveja. Parou em frente ao estabelecimento e viu que alguns amigos jogavam bilhar. Conversando animadamente, vendo-o, os colegas o convidaram para participar do jogo. Inicialmente, Juliano relutou. Afinal, também tinha conhecimento das ameaças de Ulisses e sabia que seu adversário era assíduo frequentador daquele lugar. Mesmo assim, acabou entrando. Dentro do bar, percebeu a ausência de Ulisses. Não que estivesse com medo do rival, apenas não queria se envolver em confusão, principalmente agora que estava de casamento marcado com a moça que tanto amava, cheio de projetos promissores para o futuro. Cumprimentou os amigos com alegria, apertando a mão de cada um, pediu uma bebida, muniu-se de um taco de bilhar e entrou no jogo, animado e descontraído. Mas o sossego não durou muito tempo, pois alguns minutos depois Ulisses chegou. Estava com uma aparência horrível, mal vestido, barba por fazer, e a expressão de seu rosto lembrava uma carranca. Ulisses pareceu não notar a presença de Juliano. Dirigiu-se ao balcão, mandou que enchesse um copo com água ardente e virou num só fôlego. Depois sentou-se em um tamborete, acendeu um cigarro e com os olhos percorreu o ambiente, deparando-se finalmente com um rapaz. A partir daí, Ulisses não mais desviou os olhos da direção em que Juliano se encontrava. Fitando-o com uma indispensável postura de afronta e provocação, embora parecesse distraído, o noivo de Flora estava inteiramente atento aos seus movimentos. Um detalhe que deixou Juliano bastante preocupado
foi ter percebido uma saliência sobre a camisa de Ulisses, na altura da cintura. Deduziu que o adversário estava armado, e isto o deixou apreensivo. Mesmo assim, continuou jogando com os colegas, disfarçando o tremendo mal-estar que sentia naquele momento. Arrependido, inclusive, de não ter cumprido a promessa feita a Flora e seguido direto para casa. Pensou em ir embora, mas seu amor próprio não o permitiu. Achou que se saísse naquele momento daria a entender que estava se acovardando. E isto era inconcebível. Na verdade, ninguém queria admitir, mas o clima ficou muito tenso naquele recinto, desde a chegada de Ulisses. Não era segredo para ninguém o quanto ele estava revoltado por ter sido trocado por um forasteiro, apelido que dera a Juliano, pelo fato de o moço não ter nascido naquela cidade. Todos sabiam da paixão doentia que ele nutria por Flora, e certamente aquele encontro tinha tudo para terminar muito mal. Após tomar um pouco mais de aguardente, Ulisses se aproximou da mesa de bilhar. Juliano também tratou de beber um pouco mais. Os dois buscavam no álcool o encorajamento para o inevitável confronto que se desenhava. Juliano sentiu um calafrio perturbador no momento em que Ulisses pousou pesadamente a mão em seu ombro e, fazendo-o virar o rosto em sua direção, rosnou com os olhos injetados de raiva. Você é um homem morto, rapaz. Ao ver o ódio estampado na face de Ulisses, Juliano sentiu a vista escurecer e uma onda de antipatia até então reprimida em seu íntimo eclodiu de modo espetacular, provocando-lhe um arrepio febril que percorreu toda a extensão da espinha dorsal e o colocou no mesmo nível mental do seu adversário. Quem este idiota pensa que é, para ficar me perseguindo e ameaçando o tempo todo? Para si mesmo, com a voz opressa pela indignação. Naquele momento, lembrou-se da possível arma que o adversário trazia na cintura e se convenceu de que a única maneira de sair com vida daquele confronto seria não dando a ele qualquer chance de empunhá-la. E foi assim que, empurrando Ulisses com muita força, Juliano o afastou o suficiente para conseguir erguer o taco de bilhar a certa altura. Usando a extremidade de apoio da peça, que era bastante grossa e envolvida por um pesado barrete de metal, desferiu em seu crânio um único, porém violento, certeiro e definitivo golpe. Tudo isto aconteceu num átimo de tempo. Muitos dos que se encontravam presentes só perceberam a gravidade do fato no momento em que o rapaz, sem emitir um gemido sequer, quedou pesadamente no piso do bar. Ao cair, sua camisa se ergueu e todos puderam ver que a saliência que se projetava na cintura de Ulisses era promovida por um revólver devidamente municiado. Após alguns segundos de silêncio e tensa expectativa, um homem que era enfermeiro e estava bebericando no bar, pôs o corpo no balcão, agachou-se sobre o corpo inerte de Ulisses, tentando inutilmente auscultar-lhe o coração, exclamou com voz desanimada, enquanto meneava negativamente a cabeça e fazia estálidos com a língua. Está morto. Gente, esse foi o fim do primeiro capítulo, tá? Curta o canal, se inscreva para incentivar e compartilhe para incentivar para que eu traga mais e mais livros para vocês. E até o segundo capítulo, Tristezas.